Renato, agora chegou o momento de perguntas e respostas. Você vai ter que Eita. responder o que é mito e o que é verdade, hein? Tá bom, vamos lá. Salve, salve, meu nome é Renato Neto, sou fotógrafo, videomaker, tenho vida fora da depressão e tô na envelhecência. Nesse canal eu me proponho a falar sobre velhice, depressão, fotografia, vídeo e outras coisas. Não esquece de curtir esse vídeo porque não te custa nada. E também de fazer um monte de coisinhas cujos links estão aqui embaixo. E aqui embaixo também você pode deixar seus comentários que ajudam bastante. Muita coisa se fala sobre sexualidade infantil, mas o que é verdade e o que não é? O que é mito e o que é verdade? É o que vai dizer a psicóloga e já parceira aqui do canal, Suelen Neves. Sou Suelen, psicóloga clínica, institucional, social, minha abordagem é humanista, centrada na pessoa. Faço os atendimentos clínicos, mas também trabalho na instituição do Exército da Salvação, na unidade do APROSES, que fica ali na Grande Tijuca, e nós atendemos crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Toda vítima de abuso se tornará um abusador, vai ficar com um baita de um trauma, isso sim, mas tá certo? É mito. Mito, isso. A criança, a adolescente, a vítima vai ter, sim, um trauma, mas que se for trabalhado acompanhado, ela vai conseguir desenvolver a vida dela sem se tornar um abusador. Todos os abusadores são homens? Mito. Os noticiários estão aí para provar que não. Infelizmente, muitas mulheres também são abusadoras. Só meninas são abusadas? Mito. Não, claro que não. Infelizmente, independente do gênero, a criança ou adolescente corre o risco de ser abusado. Meninos são mais espertos e por isso não correm o risco de serem abusados? Mito. Isso é um grande mito, mas infelizmente já ouvi falas que os meninos, por serem meninos, por terem mais energia, mais força, principalmente na fase da adolescência, acham que eles conseguem se proteger e se livrar de abusos. Mas na verdade é um mito. Olha o shortinho dela e a barriga de fora, tá se oferecendo, né? Mito. Exatamente. A roupa que a criança, adolescente, a mulher está usando não quer dizer que ela seja uma facilitadora de um abuso, sinalizando, incentivando um abuso. Deixar a criança chorando fortalece os pulmões? Mito. É uma fala também que eu já ouvi. Deixa a criança chorar, isso faz bem pro pulmão. Não é assim. A criança precisa ser acolhida, ser amparada, entender o porquê desse choro. Toda criança é manipuladora? Mito também. Nem sempre. Geralmente, as pessoas já acham que sim, mas na verdade é um mito. Não dá para definir se a criança é manipuladora ou não. Isso é um traço de personalidade. A criança adolescente está ainda desenvolvendo essa personalidade, essa persona que Freud fala. Depende do contexto. Por que essa criança está manipulando? Qual é a falta dela? Qual é a questão dela? Isso tem que ser observado. Mas ela sabe por que está fazendo isso, não? E ela faz isso de propósito? A criança, ela não tem muito senso crítico, né? Então não tem como dizer que ela tenha consciência dos seus atos. A gente precisa, na verdade, entender, escutar e avaliar o porquê dessa atitude. Criança não tem que querer. Mito, tá certo? Olha, essa é uma frase que é muito comum eu ouvir. Não, criança não tem que querer nada. Criança, adolescente só tem que ouvir, obedecer e pronto. Mas também, se for falar do desenvolvimento humano, Erik Erikson, criança precisa saber o que quer. Para isso, tem ali os responsáveis para orientá-la. Ela tem as vontades, até onde essa vontade é saudável, até onde é prejudicial. Porque se eu for falar também um pouco de psicanálise, se essa criança tem o seu desejo, sua vontade ali rompida, frustrada, como é que essa criança vai se desenvolver? Da mesma forma, se essa vontade for muito respondida, isso também pode ser um problema, né? Precisamos entender o que é equilíbrio entre a vontade que a criança está mostrando e o que é necessário e saudável para ela. Perfeito, tá. E deixa a criança com medo, ela é mimada. Mito. Esse medo, às vezes, da criança, ele é muito ali minimizado. A gente, na verdade, precisa entender por que desse medo. Identificar esse fator de medo. Em que situação esse medo é mais intenso, com quais pessoas, em que lugares, e não ignorá-lo. Só crianças de baixa renda são abusadas? Mito. Um grande mito. Infelizmente, independente da renda familiar, qualquer criança ou adolescente, em situação de vulnerabilidade ou não, ele corre risco de ser abusado. A renda familiar dele não vai definir ou protegê-lo de um abuso. Perfeito.
colo e abraço vicia a criança? Mito, só faz bem, não? Só faz bem, né? Todo ser, né, indivíduo humano, é um ser social e ele precisa desse amparo, ele precisa desse abraço, desse carinho, desse colo. É claro que depende dos limites. Não tem como, né, ele ter carinho 24 horas, ainda mais uma criança. Mas mostrar que há esse momento, sim, de amparo, de carinho, de troca, né, afetiva, é importante. Por que se o adulto chora consolado se a criança, quando chora, não é? Mito. É uma reflexão, né? E o que você tem a dizer sobre isso? É uma questão que, geralmente, quando o adulto tá chorando, ele é consolado. Aí não chora não, não fica assim não, vai passar, vai ficar tudo bem. Mas quando a criança chora, ela é ignorada. Ah, é birrenta, tá fazendo manha, quer dar show, quer chamar atenção. Só que muitas das vezes esse choro é um pedido de socorro, um pedido de ajuda, é uma forma dela se expressar. Então, na verdade, a gente tem que olhar esse choro de uma forma empática, acolhedora, sensível. Tentar trabalhar esse choro e não ignorá-lo. Agora, temos um outro lado também, né? Que a criança pode estar chorando por ser manipuladora, que a gente volta para a frase anterior. Pode ser isso também? O psicólogo sempre trabalha com textos, tentar entender o porquê desse choro. E aí vai conseguir identificar se é manipulação ou não. Verdades, né? Todas as perguntas foram mito. Agora nós vamos explicar. Deixar a criança, adolescente chorando com medo pode gerar no psiquismo uma figura de desamparo e abandono. Infelizmente, às vezes a criança nasce, cresce e fica com aquela questão ali, eu não sou querida, não sou amada, e gera uma baixa autoestima, gera uma insegurança, gera uma dependência emocional por essa questão. Ela não foi amparada, ela não foi acolhida, a sua necessidade ali não foi vista como prioridade. O indivíduo irá ter insegurança e dificuldade em confiar no outro. Ele vai se isolar, ele nunca vai conseguir interagir com o outro se no momento da dificuldade dele pessoal, ele não teve suporte ali com os sentimentos dele. Para Freud, toda criança tem direito de querer e ter desejos, para que não cresça frustrada. Por isso que cada criança, adolescente tem o direito e o desejo. Não quero ir com essa roupa, não gosto disso, quero fazer isso, quero brincar. Mas explicar o porquê do sim e o porquê do não. Porque, na verdade, a gente tem que trabalhar na criança e adolescente a autonomia dele, o senso crítico dele. E não ser um indivíduo que só vai responder se sim, sim ou não, não. Só fazer aquilo que os pais, os responsáveis querem. Não é assim. O consolo e elogio é fundamental para fortalecer o emocional e social. Como eu falei, nós somos seres emocionais e seres sociais. Então, elogiar, consolar é uma forma de fortalecer essa autoestima, esse psicológico da criança e do adolescente. A escuta empática, abraço, olhar acolhedor tem poder de acalmar e reduzir a taxa de hormônio do cortisol ligado ao estresse. Então, quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, está muito estressada, esse hormônio do cortisol está em alta. Então, pela neurociência, é comprovado. Só o poder da escuta, dele estar sendo ali escutado, amparado, acolhido, abraçado, já traz uma calma, já traz uma autorregulação para ele ou para ela, né? Vou deixar aí uma frase de reflexão. Todo choro deve ser consolado. Chorar é uma forma de se expressar. Talvez não verbal, mas é uma forma de colocar para o exterior o que está guardado nesse interior. Então isso precisa ser sinalizado, olhado com carinho, com empatia, para que no final haja uma intervenção saudável para ambas as partes. Chorar faz bem? Chorar faz bem porque a gente se expressa, né? Se a gente retém as nossas emoções, retém aquilo que nos angustia, gera o quê? Um problema no psicossomático. Muitas doenças são causas ali emocionais, psicológicas, porque reprimiu o sentimento. Então, chorar é como Freud fala também. Quando o ser humano fala, ele se organiza. É uma forma dele se organizar chorando. Mas esse choro frequente pode ser um sinal, sim, de uma patologia, de um transtorno, de uma doença. O chorar é algo que vai ser sinalizado. É uma forma de se comunicar.